Liderar já é um grande desafio. E imagina quando o mundo vira de cabeça para baixo. E nessa que a gente tenta equilibrar estratégia com propósito, é um grande desafio. Vamos conhecer essa história hoje? Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e tô aqui com meu sócio e amigo Samir Caran. Fala galera. Hoje, pela primeira vez, recebendo no PQP pai e filho. Duas gerações aqui simultâneas, né, falando com a gente. Agradecer aqui primeiramente a presença, Washington Botelho, presidente Latam da JLL, e Vinícius Monteiro, diretor de marketing na Certifi. Galera, muito obrigado pela presença. Uma honra aí ter essa combinação de gerações para a gente falar desse assunto que envolve todas as gerações, né, Washington? Pais, filhos, netos, bisnetos, liderança, né? Como é que a gente leva as empresas, como é que a gente define estratégias, desdobra, aprende e lidera pessoas para atingir um propósito maior, não é verdade? Prazer enorme estar aqui com vocês. Enfim, adoro o trabalho de vocês. Acho que vai ser um privilégio ter meu filho aqui também, a gente conversar um pouquinho mais. Vai ser ótimo essa conversa. Boa. E o Vini foi pego de surpresa, né, Vini? Nem sabia. Já falou, não, já falou muito, falou da GE, falou de Crotonville, senta aí, vamos quero conversar. Ouvir essa história, hein? Quero ouvir essa história. Pode ter certeza que se tem uma coisa que eu aprendi, que vocês vão perceber aqui durante todo o episódio, é que se eu tô com meu pai, eu tenho que estar pronto para o que vai acontecer. Então, cara... trabalhando com ele, a gente tem percebido isso, mas vamos lá. Vamos adiante. Washington, acho que se você quiser iniciar, conta um pouquinho pra gente dessa sua história, da sua carreira, né? Você não nasceu aí, né, presidente, né, de divisão, então eu queria que você falasse, dentro dessa sua trajetória, quais foram os momentos mais marcantes, né? Os momentos que você entende que construíram o caráter, a personalidade que você tem hoje e essa habilidade que você tem de liderar pessoas. Bom, eu acredito que a história da gente, ela começa muito cedo. Eu me recordo que a minha mãe, e essa é uma história interessante, a minha mãe foi uma mulher que criou 5 filhos sozinha. Uau. E ela falava 3 coisas sempre. E eu vou falar 3 diversas vezes na nossa conversa, porque eu adoro 3. Eu costumo dizer que eu sou casado com a mesma esposa há mais de há 40 anos. Casado com 3, e só tenho, essa é a única coisa que eu falo de 2. Eu sou casado com 3, ou não, eu também. Brincadeira, hein? Então, minha mãe dizia, interessante porque ela dizia, olha, vocês, a gente nunca pega uma coisa que não pertence a você. Uhum. Isso era uma coisa, né, na simplicidade dela. Perfeito. A segunda coisa é que nós somos uma família, a gente tem que cuidar um do outro. Legal. E a terceira coisa é o seguinte, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, faça o seu melhor. Interessante, isso eu estou falando de criança ainda, 10, 12 anos de idade, e isso perpetuou a minha vida inteira, sempre entender que você faz as coisas com excelência, que você trabalha em time e que você não pega o que não te pertence, que é o princípio básico de ética. Sim. Acho que é um negócio muito interessante, uma coisa assim, de uma pessoa sem uma cultura, uma mulher que mal tinha o primeiro grau, mas que criou 5 filhos dessa forma. Acho que isso é uma coisa muito importante na formação da cultura. Corrobora a tese de que inteligência é diferente de instrução. Sua mãe podia não ter instrução, mas era uma pessoa extremamente inteligente. Genial. E é muito interessante, acho que essa é uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida, e vem um segundo ponto que você falou, que é escutar. Aprender com as pessoas que são pessoas. Eu costumo dizer que existem muitas pessoas que são simples, são normais, que trazem contribuições extraordinárias. É como é que você ouve, como é que você escuta. E essa jornada, a minha jornada ao longo da minha vida, eu passei 22 anos na Xerox. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história. Eu vi tudo. Eu vi uma Xerox brilhante, vibrante, excepcional, disruptiva. E depois vi uma empresa que perdeu o timing. Quando ela tinha que mudar, ela não mudou. Interessante. E eu entrei no mundo depois de turnarounds. Fui fazer turnarounds e virei um especialista em turnarounds. Virar o jogo, né? Até virar o jogo. Aí eu acho que essa congruência de informações de família, trabalhar numa organização, ter muito sucesso, viver um insucesso em uma organização, trabalhar as empresas que estavam doentes, e depois vem a pandemia. Vou até o JLL e temos a pandemia. Talvez o maior aprendizado que eu tive na minha vida foi, eu tive durante muito tempo que resolver problemas de empresas doentes no mercado saudável, que são as empresas que precisam de turnaround. E de repente a pandemia traz um mundo doente com empresas saudáveis. Então essa lógica de você estar vivendo constantemente mudanças, elas fazem você repensar
as suas concepções. Eu acho que isso faz de mim esse baby boomer que tem uma cabeça de gente mais jovem que está num constante millennial. movimento. De milênio. Eu acho que esse é um pouquinho desse contexto. Será que isso... E aí eu queria que você contasse essa história da Xerox, assim, obviamente, né, numa sinopse. Essa sua habilidade, né, de ambidestria, né, vou chamar aqui de entender todos esses contextos, esses momentos de empresas dando muito sucesso e não tendo sucesso, você atribui a ter vivido, né, esses momentos de ascensão e declínio, por exemplo, na Xerox? Eu acho que isso é muito importante. O sucesso é muito perigoso. Porque o sucesso remete a você entender que o que você está fazendo tem que ser mantido que não sempre. precisa E que não mudar. precisa mudar. Acho que a lógica da gente perceber a necessidade de mudança constante, primeiro, ela é difícil. Vamos combinar que se eu pedir vocês para cruzar os braços de um jeito, cruza. Agora cruza ao contrário. Cara, é esquisito cruzar o braço ao contrário. Vamos fazer mudança. Vamos fazer mudanças, vamos fazer igual luta, mudanças. né? É faixa marrom para direita e branca para esquerda. Não, e a gente subestima o impacto da mudança. Então, se você não viver constantemente, entender que sair da zona de conforto, eu brinco muito que a vida é sobre sair da zona de conforto, mas não entrar em pânico. Você sai do conforto, Boa, não, entra a na zona- expansão, Isso. mas se dá pânico, você errou na medida. Isso. Então, acho que isso é muito, a gente está sempre tentando estender a nossa capacidade Equilibrar. de equilibrar e estar constantemente se questionando, perguntando. Tem uma frase do presidente Wilson que eu amo de paixão, que é, por que não? E a gente tende muito a dizer, eu quero fazer uma coisa diferente. Por que você quer fazer diferente? Por quê? A lógica do porquê é um pressuposto de dúvida sobre o ponto e manter a sua visão sobre aquilo. E o porquê não é uma perspectiva de abranger outra perspectiva que você não enxergou. Então, para mim, isso é uma coisa que norteou a minha vida inteira, é sempre o porquê não. Está sempre pensando por que não quando você ouve alguma coisa distinta, porque ela pode modificar a sua maneira de ver. E essa contribuição leva você a fazer sinapses distintas daquela que você tinha até então. Legal. Ô Vinícius, vou soltar uma bomba no teu colo agora. Washington começou trazendo reflexões que ele trouxe da infância que perpetuaram a vida dele até hoje. E o que a convivência com um cara tão sábio perguntar isso aí. como seu pai, e eu considero seu pai um cara extremamente sábio, eu adoro bater papo com ele, o que perpetuou a convivência com ele? Cara, essa é uma pergunta que, assim, eu acho ela ótima porque a gente tem poucas oportunidades para falar disso. Aham. Eu brinco com meu pai, a gente tem que escrever um livro, do ponto de vista dele vai ser, ele é um pai executivo, e eu vou escrever que eu sou um filho de um executivo. Que essa é uma vivência que eu acho que muita gente que tá nesse mundo precisa ter. Aqui a gente vai falar das experiências, o que o meu pai falou dos turnarounds, etc. Só que tem muito bastidor, né, em tudo isso. E a gente abdica de muita coisa como família. Então, assim, indo para um lado pessoal, como pai e filho, hoje a riqueza que a minha criação me trouxe, que a convivência que meu pai me trouxe, me faz um ser humano muito melhor. Meu pai falou um pouquinho ali da infância dele. Nós passamos, até os meus 17 anos, nós passamos um máximo de 3 anos em uma cidade. Caramba. Então, assim, Mudávamos o tempo todo. a gente mudava Pela o tempo empresa. inteiro. Pela empresa. Mudamos 9 Caramba, vezes. Meus Vinícius. filhos mudaram 9 vezes. Na Xerox, era a Xerox, tá. E aí você vira e fala assim, qual que é o impacto disso na vida de uma criança, qual que é o impacto disso na vida de um adolescente. Ao mesmo tempo, hoje eu olho isso e falo, cara, que bom que meu cérebro é aprendizado plástico que desse você- jeito. Exato. Teve Então, que se assim, adaptar o tempo todo, né? Adaptabilidade. exatamente. Você nasceu num contexto de adaptabilidade. Cara, você vai chegar num local e vão falar, vamos participar, vamos conversar? Cara, não tem problema, porque assim, eu fiz isso desde os meus 3, 4 anos de idade. Toda hora você tava chegando Eu num tava lugar chegando. novo e precisava conversar. Conhecer gente Exatamente. nova, se enturmar, ter essa Muito habilidade, bom, né? cara. De Cara, isso pra mim, assim, ganhar hoje... confiança das Isso aqui é uma pessoas. terça-feira como outra qualquer, né, cara? Exatamente. Então, cara, assim, o que eu... Respondendo, assim, a sua pergunta exatamente, é um aprendizado constante. Legal. E é legal de que, assim, a gente vai se formando como pessoa, como adulto, como profissional, e a gente começa a ver, a gente vai falar aqui, né, sobre gerações e trocas, né, que essas gerações precisam ter no ambiente profissional. Cara, ter isso dentro de casa é muito rico. Porque ver a evolução, se você perguntar pra mim quem era o seu pai 10 anos atrás, a minha resposta é uma, há 5 anos atrás, a minha resposta é outra, há 3 meses atrás, a minha resposta vai ser outra. Então, a evolução que o meu pai está tendo como CEO, como uma pessoa que poderia estar posicionada como o sucesso é confortável, é exponencial. Então, isso é muito gostoso de ver, de ter essa evolução. E aí me coloca num modo de aprendizagem constante que eu acho que é raro, inclusive, mesmo para gerações que estão mais
propícias a ter essa visão, você entender como é o processo do outro de transformação, é muito legal. A gente, corroborando com o que você disse, o Vinícius confirmou aqui, estava rodando um workshop em um dos nossos grandes clientes, empresa top hoje, né, dentro do seu setor, na indústria farmacêutica, e uma das frases que surgiu lá no workshop foi assim: o nosso maior problema é o nosso sucesso. Aí você para pensar, como assim sucesso é problema, Samir? Desde quando? Mas assim, a dinâmica que a gente estava conduzindo levou de uma forma consensual a todo mundo, né? Eram mais de 40, 50 pessoas envolvidas, chegar nessa conclusão. Por quê? Porque a empresa estava enfrentando alguns desafios de crescimento, de processo, não sei o quê, que só apareceram porque ela ficou muitos anos líder de mercado. E aí estamos, né, conduzindo um processo de transformação, de inovação, que é aquela história, não, por que eu vou mexer em time que está ganhando? E aí queria fazer uma pergunta para você, Washington, dentro da sua história, quando você chega num turnaround, beleza, o time está perdendo, então você tem uma carta branca, um impulso, sei lá, que a galera, cara, vamos mudar, beleza. E como é que é tentar mudar numa empresa que está ganhando? Eu acho que essa pergunta, isso dá um livro, né? Que todo mundo ia comprar, diga-se passagem. Se a gente tivesse a resposta. Mas eu acho que o ponto, uma coisa que eu aprendi, é que a criação da chamada Burning Platform, ela é fundamental para você fazer isso. Você falou um pouquinho sobre ambidestria, esse é outro aspecto fundamental. Para que você consiga criar dentro da organização células que estão de alguma forma buscando o novo, mas você tem lá os seus cash calls que vão manter a sua companhia sempre viva por um determinado espaço de tempo. Mas a transformação e a mudança, ela é uma coisa muito difícil de você criar uma plataforma quando as pessoas entendem que o tempo está a favor delas. Você não imagina que vai bater a sua porta uma mudança amanhã. Eu vivi, por exemplo, na Xerox. Isso aí, a gente sabe, em 94 já falamos sobre a internet. Em 2000 era o bug do milênio. O mundo vai acabar, tudo vai transformar. E para nós, executivos... Esse foi o maior fiasco da tecnologia, foi o bug do milênio. E para nós, executivos, nessa época, começamos a falar de conectividade. Acho que para gerações mais jovens isso é um absurdo, né? Conectividade era uma coisa... Mas sim, você tinha copiador, impressor, scanner, fax, telefone, tudo era separado. Tudo físico, separado. E de repente as empresas japonesas criam os equipamentos multifuncionais que se conectavam, e a Xerox era aquela empresa de monstros, né? Mas uma empresa que entregava margem de 60% a 70%. Então, tínhamos 75% de market share no Brasil. Como que vai falar de não estamos fazendo errado? Estamos fazendo errado. Mas, quer dizer, ao mesmo tempo a empresa vinha com modelo de distribuição de resellers, a gente só tinha venda direta, quer dizer, o custo da venda era alto, o custo de aquisição era alto. A gente tinha um problema que eram os equipamentos isolados, que ocupavam espaços enormes, e os japoneses tinham um modelo de distribuição mais ágil e o preço que era 20%, 30% do que era o preço da Xerox. Nos obrigou a fazer uma transformação. E eu vou linkar essa sua pergunta com uma história que aconteceu comigo, que eu acho que essa história é muito interessante e remete ao que a gente conversou um pouco sobre aprendizado. Eu tive uma conversa com um copista. Copista era aquele cara que tem nas universidades, tinham aquelas grandes copiadoras em que os professores falavam assim, na hora do intervalo, deixei na Xerox, você vai lá no intervalo e pega as cópias do que você quer. Isso. Aí eu fui conversar com um copista, ele tinha copiadora Xerox, ele dizia o seguinte, Washington, meu problema é o seguinte, eu tenho um pico na hora do intervalo que vem todos os alunos para cá. Isso. E eu não consigo atender todo mundo, então as pessoas saem, muitas vezes meu cliente sai insatisfeito, e eu fico com os meus equipamentos ociosos o dia inteiro para ter pico entre 9 e 10 horas da noite. Então eu tenho que ter muita gente de 9 e 10 horas da noite e eu fico ocioso. Aí ele disse, eu vou mudar meu modelo de negócios. Olha só, ele não disse modelo de negócio, eu vou mudar a minha forma de vender. Eu vou parar de vender input, ou seja, cópia, e vou passar a vender output. Eu vou vender apostila, eu vou agregar valor. O que ele estava dizendo é o seguinte, espera aí, eu estou mudando o meu modelo de negócios para valor agregado. Eu vou colocar capa, espiral, vou fazer uma coisa bonitinha e tal, e vou gerar valor e vou vender mais caro. E mais, eu vou pegar com os professores, o que eles vão fazer antes. Durante a tarde inteira eu produzo todo o material. Chega que eu só trabalho o cara que vem na conveniência. Eu falei, peraí, cara. Peraí. Genial. Né? Cara, genial. De novo, a inteligência e instrução. Genial. Aí, o que estava acontecendo comigo? Ia perder todo o meu mercado. O
que eu criei aqui no Brasil? A Xerox Global Services no Brasil. O que era isso? Eu tinha 240 mil máquinas instaladas. Eu conhecia o que o cliente consumia de tonnage, de material, tudo, 75% de market share. Peraí, seu cliente, você não precisa de comprar nem da Xerox, nem da Canon, nem da Ricoh, nem da Mita, você não tem que comprar nada de ninguém. Eu vou entregar para você o seu serviço. E mais, ao invés de você fazer uma compra que é ativo, é leasing operacional, ou é custo, que deduz o teu imposto de renda. Nós matamos quase toda a concorrência e eu fui promovido a partir dessa, quer dizer, o que eu costumo dizer, quem me promoveu foi um copista. Olha só. Que me deu uma ideia de mudar o meu modelo de negócio no Brasil e nós transformamos o Brasil na terceira maior operação do mundo. Em 3 anos. A gente saiu de perder mercado. Vocês tinham 240 mil máquinas 240 mil máquinas instaladas no Brasil. Então eu conseguia saber hábitos de consumo, volume de produção, venda de material de consumo, serviços técnicos. Eu tinha tudo na mão, mas eu tinha um problema. Eu não tinha produto que o meu concorrente tinha, modelo de distribuição que o meu concorrente tinha e preço. Mas olha só, preço, produto e modelo de distribuição não bateu a nossa capacidade de reinventar o modelo de negócios. Sim. Que eu acho que é uma das coisas mais brilhantes desse mundo moderno, é revisitar o seu modelo de negócio. Sim. Que não é necessariamente a criação de um produto novo, mas é a lógica de revisitar o modelo de negócios, que gera outro volume de negociação, outra forma de perspectiva de você ver o negócio. Eu acho que essa é uma história genial de um cara que eu costumo dizer uma pessoa normal que mudou a minha vida. E você estava, você conversou com ele pela Xerox. Pela Xerox. Você estava lá, quero vendo no cliente final ali. Estava lá vendendo, eu queria vender máquina para ele. Vender máquina para ele, entendi. E olha ele como me é deu uma importante aula. a gente ouvir o cliente, né? Eu acho que eu queria pegar esse gancho, porque é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né, Léo? De estar próximo dos nossos clientes, de não se apaixonar por nossa solução e se apaixonar pelo problema do cliente. Você foi lá, entendeu o problema dele, você foi lá e sentiu na pele. Vinícius, é um pouco do que você atua, do que você acredita também, nesse sentido, né, que hoje você atua também, né, na área de marketing. O quanto você acredita que isso pode ajudar a inovação? Eu acho que é fundamental. Sendo muito sincero, hoje eu tenho uma frase que eu sempre brinco com a minha liderança, de que hoje o marketing ele virou ferramenta. E isso é um pecado. Marketing não é ferramenta, marketing é geração de valor para o cliente. Boa. Ponto. Boa. Para você gerar valor para o cliente, você precisa conhecer seu cliente. Exemplo bobo. Eu posso achar que eu tenho uma ótima ideia de vender açaí com carne. Sei lá, devaneio. Delícia. Ótimo. Dependendo Aí eu da monto um fonte. maior... Acho que comparar o açaí, é o açaí que é consumido com carne. Tem também. Comida salgada. Agora sim, qual que é a entrada disso no mercado? O que isso acontece? Eu desenvolvo o melhor plano de marketing, coloco 10, 15 milhões em cima disso. Ótimo, vai aparecer em todo lugar, as pessoas vão ficar curiosas e tal. Se você não souber o que seu consumidor quer, se você não tiver produto, aí pronto, acabou. não adianta. Matou Então não adianta a hoje. brilhante campanha de marketing, então matou assim, o brilhante jogou dinheiro modelo de fora. negócio. Exato. Então hoje a gente vira e fala assim, não, mas as métricas de Instagram, as métricas de hoje em dia de TikTok, de Google Ads, mas e o seu cliente? Então o que está fundamentando o seu objetivo de crescimento? O que está fundamentando o jeito que você produtiza suas ideias? O que o meu pai fez aqui, o que ele falou, ele produtizou uma ideia que uma pessoa teve. Que fez muito sentido para outras pessoas, que isso ressonou. Não é Assim, fazer o que o cliente pede, é entender o que ele precisa. Exatamente. Né? Acho que é grande... Eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque é um dos maiores erros que a gente comete, e eu falo muito... O ano passado eu fui estudar AI. Então estava o Washington lá com 63 anos de idade, aquela garotada toda de 20, 30, 40 anos. Eu foi fazer um curso. Não, eu não era o tiozão, eu era o vovô da turma. Não tem história de tiozão, não, cara, era o vovô. E o que eu fazia? Eu ficava quieto lá, escutando pra caramba, que eu tava lá pra aprender, pô. Eu tô lá pra escutar, e não... E aí eu comecei a me encontrar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi começar a entender qual é o meu papel em função do nível de conhecimento que eu tenho para contribuir com essa coisa espetacular que é a geração. Como tem pessoas brilhantes, excepcionais de 20, 30, 40, 50, 60 anos. E o somatório dessas diversas experiências, culturas, formações, trazem um produto final espetacular, que você não pode se abster de ter determinadas competências nesse processo. Não muitas vezes você ter o conhecimento e a sabedoria
remeteu muitos de nós executivos a serem as pessoas que têm as respostas. O mundo vai acabar, então qual é a resposta, senhor presidente? A gente está com uma dificuldade, qual é a resposta, senhor presidente? Até que chegou um momento que a gente não tem resposta, mas a gente tem que ter a habilidade de fazer perguntas. Eu acho que esse é o ponto fundamental que você colocou, essa questão de que vocês têm muita habilidade de fazer perguntas que levam a conclusões distintas e que questionam as verdades de uma organização per si. Acho que essa é a beleza do trabalho que vocês da Performa fazem. Legal. É nos provocar naquilo que pode ser uma percepção de uma verdade, de um horizonte que não contempla outras variáveis que vocês vão trazer para a mesa. E aí vem a história do presidente Wilson, do por que não? Peraí, eu não vi essa possibilidade, eu não pensei nessa alternativa. Aí vem a história do somatório, uma das coisas que a gente fala bastante, que é a questão do co-creation, que é a questão na hora que a gente identifica até onde você está e como é que a gente juntos vai construir uma coisa, colaborar para uma coisa maior. Eu acho que esse é o ponto. Esperar que vocês tenham respostas, eu acho que é um erro. Esperar que vocês co-criem é uma coisa fundamental. É a ajuda que você muitas vezes precisa, porque você pode estar no seu contexto de organização, no seu contexto de perspectiva de vida, que remete você a tomar decisões e posições que não são necessariamente as melhores. Eu acho que essa oxigenação, quer seja de ecossistemas de inovação, de outras organizações, fazem e criam um ambiente muito propício para você criar e fazer coisas melhores. Pra gente isso é natural, né? Mas eu estava com outro cliente semana passada e infelizmente a gente vê que ainda nem em todos os lugares, uma empresa muito tradicional também, centenária, e a gente marcou uma reunião, a primeira reunião era uma reunião de brainstorm, né? Pra gente, vamos co-criar, vamos pensar no produto lá. O pessoal entrou super reativo, o Washington falou assim, não, mas peraí, você não é a consultoria? Sim, mas a gente... Não, então eu contratei vocês para vocês me dizerem como tem que ser, não sou eu que tenho que falar. Aí eu falei, não, gente, a gente tem o conhecimento de mercado, das ferramentas, da metodologia, de IA, era um projeto de IA ainda. Mas a gente quer ouvir vocês para fazerem parte da solução. Não, a gente não quer página em branco, cancela a reunião, vamos marcar com já a sugestão pronta de vocês. Isso foi semana passada, não foi há 10, 20 anos atrás. Então ainda é um desafio, Washington, a gente ainda enfrenta... a gente que vê várias realidades todo dia, às vezes falando com 3, 4, 5 empresas diferentes, tá mudando, mas ainda acho que é um desafio, sabe? A gente de fato deixar claro que as melhores soluções são criadas em conjunto, né? São criadas quando você consegue combinar um pedacinho do conhecimento da cabeça de cada um para criar de fato uma inovação. Eu acho que esse talvez seja... Eu falo muito que meu sonho é que muitas vezes você vai numa reunião que tem pessoas brilhantes e você sai da reunião menor do que você entrou. Já aconteceu isso com vocês? Hoje? Só hoje. 2 vezes. Hoje. Agora nessa mesa. E deixa eu te falar, eu tenho uma frase que eu fico super feliz quando eu percebo que eu sou o mais burro da mesa. Isso. Sabe por quê? Eu tô aprendendo um monte. O tempo todo. Se eu sou o mais burro da mesa, se eu reconheço em todo mundo... Esse do mais burro é uma brincadeira, sim, claro, obviamente, né? Sim. Mas quando você reconhece em todo mundo que tá em volta algo que te complementa, você está menor ali, mas você sai muito maior. Né? Eu gosto desse sentimento de não ter as respostas. Né? E depois eu vou até trazer um momento que talvez a gente tenha vivido em comum. Olha só que interessante, eu falo muito com meu filho, com meus filhos, né? Com a Bárbara também, que é a lógica do claviculário. Né? Eu adoro essa lógica, que é assim, eu acho que ser um executivo é que você tem muitas chaves. As chaves são respostas ou sinapses para determinados problemas. Mas a situação define a resposta. Então, a tua capacidade de fazer sinapse é que você vai juntar A com Z, com X, com E. E pode ser não A com B, com C, com D. A lógica de você ser capaz de entender que a situação define, eu brinco muito como se você perguntar para você qual é a pessoa que você mais ama na sua vida, vai passar por mãe, esposa e filho, via de regra. Mas se você tiver um ataque do coração, quem que você quer que te opera? É o melhor médico da cidade, o melhor cardiologista do mundo. Então a lógica de ter o conhecimento, a lógica de ter, ela é mais relevante do que ter a confiança, do que ter o relacionamento. Então quando você começa a ser capaz de buscar quem tem o conhecimento que vai agregar mais a resposta, eu vou operar o coração, é a sinapse que você tem que fazer naquele momento que seu problema é dor no coração. E outro erro é que pode ser que a mesma pessoa numa situação ela tem maturidade altíssima e numa outra situação ela tem maturidade baixíssima. Eu tenho, por exemplo, o meu time de finanças, eu tenho pessoas excepcionais em finanças de comunicação, em relações com a imprensa, relações com investidores, mas não são necessariamente experts em gestão de pessoas.
Então, aquela pessoa que tem uma habilidade enorme de liderar a informação e ele é maduro e eu tenho que dar a ele total empowerment. Autonomia para Quando se tomar trata de decisões daquele pessoas, eu assunto. quero saber o que ele está fazendo com pessoas. Boa. Então a gente fala assim, não, esse cara é muito bom, deixa ele fazer tudo. Ele é muito bom Ninguém em é bom quê? em tudo, né? Em que situação ele é muito bom? Como é que você contribui sobre o aspecto de liderança Aprender mais. para que as pessoas sejam, para que você tenha sempre respostas para o problema que se configura. Aí vem a lógica que você acabou de falar. Não dá para ter uma fórmula de bolo e dizer, senhores, essa é a resposta para vocês. Porque em que cenário aquela resposta se aplica para que você consiga de alguma forma desenhar? Da gente ter as respostas, o Washington até arrepia, cara. Março de 2020. Eu vinha Fatídico. Quem tinha liderando, resposta para alguma coisa? eu né? vinha liderando a performance numa boa, empresa crescendo, etc, etc. E um dia a dia, o dia a dia de uma empresa de tecnologia, ele é dinâmico, né? Principalmente uma empresa de consultoria, aí eu nem digo tecnologia, eu vou mudar a minha frase. O dia a dia de uma empresa de consultoria, ele é dinâmico. Uma hora eu estou no cliente A, depois no cliente B, depois no cliente C. Não que numa mesma empresa não seja, mas você acaba circunscrito aos seus problemas ali daquela empresa. A gente vivia os problemas de todos os nossos clientes, porque a gente estava lá justamente para ajudar eles a resolver problemas, né? E fica essa do tipo, cara, o que a gente vai fazer? Cara, até que a gente começa a ver a escalada, né, do Covid, né, aquela história do distanciamento, e eu falo, cara, não existe distanciamento, meu negócio é dentro do cliente. Eu vivia dentro do cliente, eu vinha para São Paulo segunda-feira e ia embora sexta, com a empresa em Campinas, né? Tinha dia que voltava, eu cheguei a ir e voltar 2 vezes, vinha para São Paulo, voltava para Campinas, puta, Léo, você não consegue vir aqui que é uma reunião importante, tô indo, vinha para cá de novo. Cara, e de repente a gente viu que isso ia acabar e começou a liderança da empresa me perguntar. Eu sou o CEO da empresa. Léo, e aí? O que a gente vai fazer? Cara, eu falei com a maior tranquilidade do mundo. Eu não tenho a menor ideia do que a gente vai fazer. Vamos voltar pro escritório, a gente vai, não sei o quê. Que dia que a gente volta, né? O pessoal queria uma data. Não, mas me fala a data. Eu lembro disso. Não, mas vai ser 2 semanas. Fala um número. Guru. Cara, eu falei, gente, não sei. Aí e você começa a ler, pesquisar e tudo. E aí você via que a galera que tinha ido para confinamento ainda não tinha voltado. Na China já tava 2 meses e meio com o pessoal com restrição. A gente aqui no Brasil achando que iam ser 2 semanas. Teve um diálogo na performance bizarro. Um pouco do que a gente estava conversando antes de entrar no ar. Bizarro diálogo pro que a gente tem de informação hoje. Pro que eu tinha de informação no dia... A gente desmobilizou dia 17 de março. A gente deve ter tido essa conversa mais ou menos dia 14. Né? Eu, Samir e André, o André é o nosso outro sócio. Eu trazendo um cenário catastrófico. Falei, gente, ó, é sério o que tá acontecendo, então se preparem, porque a gente vai ficar 1 mês em casa. Mas eu já dei a notícia, assim, cenário catastrófico. Cara, não sei como é que vai ser um mês difícil. O André, nosso autor, você tá maluco? Falei, aqui é Brasil, cara, a gente não tem nem disciplina pra isso, né? Foi um período de aprendizado. Todos erraram as previsões. E todo mundo, Washington, virou, acho, talvez a maior cocriação da história da performance. A gente tinha a nosso favor, né? Vamos lá. A gente tinha uma coisa a nosso favor em relação a alguns dos nossos outros clientes, né? A gente já tinha uma cultura de trabalho remoto, mas não por home office. Não era por isso. Apesar de um dia ou outro alguém ficar em casa, é porque algumas vezes os nossos clientes precisavam de apoio fora de hora. Então o cara tinha que ter uma estrutura na casa dele para conectar, para entrar no ambiente do cliente e tal, enfim. Então eu já estava preparado para o trabalho remoto. Então eu não tive nenhum desafio de infraestrutura. Daí para frente eu tive todos. Como é que foi para você liderar esse momento? Eu acho que eu falei um pouquinho no início, que eu acho que o grande desafio para mim foi quando aconteceu, foi a lógica de, felizmente, realizar muito cedo que o mundo estava doente e a minha empresa estava saudável. Acho que isso é uma verdade absoluta. Tá em turnaround. Beleza, a empresa está ruim, você traz a empresa de volta. Isso. Mas o mercado está bom. Sim. Você está mal. Isso. Aí, de repente, inverteu.
A minha empresa está super bem. Então, qual é a lógica de uma empresa super bem no mercado doente? Você tem que cuidar da saúde da organização. Interessante. Isso tem algumas ações pragmáticas que a gente teve que tomar. Resiliência. Temos que tomar ações com relação à parte de doenças mentais que se avolumaram ao longo do ciclo. Uma preocupação maior com o indivíduo. A gente tem uma lógica de sociedade, né? Eu costumo dizer que a gente é 8 bilhões de pessoas, 400 milhões de gatos e 600 milhões de cachorros. Mas quando a história do mundo começou, a gente tinha uma quantidade de tigres e leões que era muito próxima da quantidade de humanos. Interessante. Hoje nós temos 4 mil tigres que vivem em cativeiro, praticamente, para uma população de 8 bilhões de pessoas e 600 milhões de cachorros e 400 milhões de gatos. O que eu quero dizer com isso? Quem se associou ao ser humano na lógica da comunidade prosperou. E os outros não. E não obstante, a lógica da vida era de que o predador vai ser... O predador é quem vence. Né? Interessante. Então, quer dizer, quando você olha assim a lógica da gente... E aí você fala, de repente eu estou em casa. Não tem convívio social. As doenças mentais foi indiscutivelmente a maior preocupação que a gente teve. Associado a isso foi discutir e avaliar com os nossos clientes de que maneira nós estaremos próximos aos nossos clientes, principalmente em mercados como life sciences, como plataformas, outras áreas em que o serviço contínuo se manteve. Continuou, né? Então houve aquela lógica de... E claro, eu não posso negar, houve a questão de preocupação grande que era o cash flow. Sim. Então eu estou sendo um pouco mais pragmático na resposta. Que era a minha grande... Era a grande dor naquele momento. Porque eu estava vendo nossos clientes fechados, isolados, imagina, um cliente nosso varejista. Fechado. Loja fechada. Todas as lojas fechadas. Né? Não varejista não vai ter alimentar. Cara, o que esse cara vai fazer? Tudo bem, mas foi a mesma lógica na época, o CEO dessa empresa, a mesma lógica, minha empresa está saudável, o mundo ainda não. Vou cuidar do mundo, mas vou me preparar dentro de casa para quando as coisas voltarem, eu estar na frente. Uma nova realidade. Aí, várias empresas começaram a pedir nossa ajuda nesse sentido, né? Na verdade, a gente triplicou de tamanho, né? A gente teve eu acho que digital. É interessante que talvez esse seja o aspecto mais positivo do que aconteceu, essa aceleração que levou a uma revisão completa de modelos de negócios. Sim. De o que vai acontecer. Existe uma nova dinâmica, existe uma nova ordem no mercado. Eu costumo dizer que muitas vezes você começa de uma forma, você começa a ter ganhos incrementais, até que você chega num platô. Não há mais como evoluir incremental, você tem que criar um novo breakthrough. E de alguma maneira, esse momento trouxe um novo breakthrough. A criação de um novo modelo, ela zerou muitas coisas. Sim. Começamos o jogo de novo. A história do Web3 que estava falando, ela nivelou num novo patamar. Isso. Agora é hora de é hora do catch-up para quem de alguma forma ficou para trás. Sim. E é espetacular quando você tem essa perspectiva. E eu tenho uma frase que eu aprendi. Não, na verdade é a diferença entre você ser adaptável e você ser flexível. Acho que a lógica de Covid, ela trouxe uma revisitar, ela revisitou a lógica, porque flexibilidade, para mim o melhor exemplo de flexibilidade é você pegar um coqueiro num dia de chuva intensa, e ele está lá, se você olhar aquela imagem do coqueiro numa praia, ele quase quebra e pendula para o chão, quase quebra, pendula para o outro lado, mas ele não muda de posição, mas ele é altamente flexível, mas ele não muda de posição, mas ele quase quebra. Qual é a lógica da adaptação? É que se um coqueiro pudesse mudar de posição à luz do vento. Então, a lógica da adaptação é como é que a gente se adapta ao novo para que você tenha que pendular menos. Então, você ganha essa habilidade de se... Então, eu acho que a lógica de flexibilidade, ela é relativa, porque ela está muito mais em eu manter a minha raiz e eu tenho força para aguentar o tranco de um lado e do outro. E a outra é, por que eu tenho que aguentar o tranco do lado do outro? Por que eu não mudo a minha posição? Muda e me reinvento e eu vou ter que pender menos. Então, acho que o que esse cenário mostrou para a gente é a nossa capacidade de você se adaptar e não necessariamente você ser flexível. Porque a lógica, e eu vejo muitas empresas que falam, tem que voltar ao que era antes, tem que voltar ao que era antes. E nós nunca mais seremos como antes. Pendulei ao limite, mas não quero mudar minha posição. Quero voltar. Volta todo mundo para cá. E você vê que o mundo está demandando. Para mim, o mundo nunca mais vai ser como era. Do tipo, de todo mundo no escritório. Eu sei que algumas empresas estão fazendo esse tipo de movimento, mas ele vai ser custoso em outros sentidos. E aí, fazendo um gancho com o Vinícius,
durante essa nossa adaptação ao novo na época do Covid, pela natureza do nosso negócio, nosso convívio era com pessoas de uma geração completamente diferente da nossa. A gente tem líderes na empresa com 25, 26 anos, que são líderes de tecnologia. Né? O cara tem 26 anos, mas trabalha com tecnologia desde os 16. O cara com 26 tem 10 anos de experiência e manja muito do que faz. Né? Mas de administração, de tocar o dia a dia de um negócio, nada. Liderar E pessoas. dessas cabeças vieram excelentes ideias de como a gente ia se organizar, né? A cocriação, né? Da gente botar um problema na mesa, beleza, galera, e cultura. Como é que a gente vai fazer com a cultura da empresa? De foco no cliente, um apoiando o outro. A gente começou a extrair muito da diferença geracional que existe entre eu, Samir e o André e o restante da empresa, que normalmente são pessoas... Eu acho que hoje eu sou o mais velho da Performa. Olha que absurdo, eu tenho 48 anos e eu sou o funcionário mais velho da Performa, né? Então essa convivência geracional na pandemia pra gente foi excelente, né? Isso somou bastante na hora da gente tomar decisões. Onde você estava? O que você estava fazendo? Como é que foi para você viver esse momento, Vinícius? Foi acho que talvez tenha sido a maior transição que eu fiz de carreira foi durante a pandemia, né? Eu passei quase 10 anos na GE, na General Electric, então assim, é uma educação corporativa que é quase um chip, né? Que eles colocam aqui Bom, e você já fica... falamos sobre isso, né? Eu sou muito fã da GE, cara. Exatamente. Então, assim, eu sou formado em Croton, viu? Tem toda a educação de uma corporação que é básica, tem o PIB de um país, né? É o resumo da obra. Durante a pandemia, eu queria testar o mercado de varejo. Fui para Pet Love. Pet Love, na época, não era o que é hoje. Por que não era o que é hoje? Porque não existia uma pandemia em que você não podia comprar coisas em loja física. Pet Love, hoje, a Pet Love, por decisão de negócio, abriu lojas físicas. Na época, a Pet Love era somente online. Então, a Pet Love teve uma transformação ali de crescimento de mês ou de trimestre que você quase triplicou de tamanho da empresa. No trimestre? Em coisas assim, que era uma coisa assim, ou de unidades de negócio, né? Dentro da empresa. Absurdo. Por quê? Você pega os números de adoção de gatos, adoção de cachorros, de cuidados que você começou a ter com a única companhia associada que você tinha durante a pandemia, você começou a prestar mais atenção, você começou a sentir que você precisava dar mais estímulos ou cuidar melhor daquele companheiro. E nesse meio tempo a gente estava fazendo um lançamento de marcas e produtos na Pet Love. Marcas e produtos com matérias-primas vindo de outros países, por exemplo, a China. Então, para a gente, foi um exercício muito grande de entender, e para mim foi um exercício espetacular de entender que eu vinha de um dinossauro gigantesco, que se movia e tentava se modernizar e com grande sucesso fez grandes movimentações em prol dessa modernização. Ao mesmo tempo, eu fui para uma organização que ela era muito ágil. E a liderança tinha uma flexibilidade imensa. Por quê? Porque eu chegava com um plano de negócio e falava assim, o custo do container é 5. Passava 3 dias, ainda parou o navio lá no canal de Suez, enfim, todas essas coisas aconteceram. Não sei se vocês lembram, no dia que a gente foi fazer um lançamento de marca, a gente teve aquele primeiro blackout de Facebook e Instagram. Sim. Então a gente tinha influencer engatilhado, foi naquele dia. Nossa. Então assim, o que acontecia nessa época? A gente tinha que virar para nossa liderança e falar, cara, eu não sei o que fazer. Meu plano de negócio mudou completamente, custava 1, agora está custando 5. E foi muito bom a gente ter a recepção da nossa liderança mais ou menos nesse sentido. Tipo, nós também não sabemos o que fazer. Vamos sentar e fazer algo acontecer. E eu acho que assim, essa foi a maior razão de que as iniciativas que nós tivemos tiveram sucesso. Porque nós tivemos essa interação com uma liderança aberta. Que soube cocriar, abrir Exatamente. a cabeça, não achar que, poxa, você não sabe tal coisa. Exatamente. Né? Então, verdades absolutas. Eu queria puxar um tema, galera, de tecnologia, né? Você está trabalhando com inteligência artificial hoje e, Washington, você falou que foi lá fazer o curso. Eu estava essa semana num evento do Gartner, né? E assisti uma palestra, né, da Marta Gabriel, inclusive, né? Só pra contar que foi no Gartner, ele é exibido pra cá. Não, mas foi um evento só para dar credibilidade porque eu vou falar agora. E aí um dos pontos, né, que foi trazido, né, algumas tendências que eles sempre trazem, né, algumas visões, queria ouvir sua visão sobre isso. Uma das palestras lá, o pessoal trouxe que algumas empresas já estão adotando CEOs de IA, ou
co-CEOs de IA. É uma inteligência artificial, alguma no Japão, tem uma que já é um CEO de inteligência artificial e tem um que tem parte no board, tem uma IA fazendo parte do board. Qual a sua visão sobre isso, Washington? É futurismo? Você vê que isso pode se tornar uma realidade? Como é que você vê a tecnologia avançando nesse sentido de tomadas de decisões da empresa? Bom, primeiro é assim, a gente percebe que a rapidez da mudança tecnológica e a capacidade humana de absorver, ela tem um gap. E depois a capacidade de, uma vez absorvido, transformar em realidade de negócios é um outro gap. Então existe uma curva natural e um tempo que, felizmente, conspira a nosso favor em buscar o conhecimento para você se preparar para isso. O que eu particularmente estou fazendo? Eu tenho data scientists que reportam a mim hoje. Tá. É como se fosse braço direito. Eu Sim. converso com os caras sobre a data analytics, converso com os caras sobre o que os clientes estão querendo fazer. Tem um grupo em que me oxigena com relação à visão e perspectivas de para onde a gente vai caminhar. Então, foi uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada. Que se eu não me conecto, eu enquanto CEO não me conecto, eu não sou capaz de gerar uma transformação porque eu sequer entendo determinadas dores. E o outro foco muito importante, que a minha percepção hoje, e aí vocês seguramente têm uma visão maior do que a minha, é que a AI ela tem um impacto muito maior em otimização de processos e melhoria do que o impacto na minha organização, do que o impacto disruptivo de criação de novos produtos. Eu vejo que a minha resposta está mais vinculada a revisitar modelos de negócio, fazer ganhos incrementais, otimizar o uso da ferramenta, reduzir o meu custo de servir e, consequentemente, prestar melhor serviço ao cliente. Por isso é que meu pilar mais básico da organização é Client Centricity. Boa. Você já deve ter visto, a gente já conversou com isso, eu tenho uma lógica de pirâmide invertida muito clara para mim. Eu acho que eu sou a pessoa menos importante na organização. Então a minha pirâmide é quem está lá embaixo. Eu brinco que eu tenho que ter as costas largas, porque para segurar uma organização você tem que ter costa larga para segurar. Mas no fim do dia é sobre como é que você prepara uma organização para que quem está atendendo ao cliente seja a pessoa mais importante da organização e no fim do dia você entrega alguma coisa. Então, quando eu olho sobre essa perspectiva de negócios e que essa contribuição melhora substancialmente, eu vejo isso com certo futurismo ainda, quando eu penso no meu negócio que é 250, 220 anos de mercado de real estate, super tradicional, que é um mercado ainda em que blockchain começa a mudar as relações, algumas empresas já do B2C, do mercado imobiliário, já estão fazendo revoluções, você já consegue escolher um apartamento, escolher onde você vai morar virtual. Sim. Ou seja, ele diminui aquela lógica. A questão transacional com blockchain, você passa a ter menos intermediação, a questão jurídica reduz. Então, é um mercado em transformação. Mas o meu principal negócio, que é o negócio de transformação do ambiente de escritório, que sim foi afetada pelo mundo híbrido, é talvez o impacto mais importante. Mas a gente acaba evoluindo muito pela mudança. Então, se você me perguntar, Covid, o que aconteceu? Reduziu a taxa de ocupação dos escritórios substancialmente, mas gerou para mim um redesenho do escritório. Os escritórios hoje são completamente distintos. Sim. Sem paredes, são charmosos, são sexys. Então, a minha receita, ela shiftou de menos transação para mais receita recorrente. A receita recorrente traz margens menores? Trazem margens menores. Mas ela me deu ainda... Mas traz uma constância de cash flow, que era um dilema enorme da mudança. Então, eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, se adaptar a essa mudança e a empresa vai super bem nesse sentido. Mas, objetivamente, eu concordo que eu vejo o co-CEO ainda uma coisa distante da minha realidade. Mas, na minha realidade, eu vejo que não há como você ser um CEO e você não ter cabeças pensando em AI, que não é a lógica de tecnologia enquanto servir uma organização sob perspectiva de sistemas e processos, mas olhar sob a perspectiva do que a gente entrega para o cliente final. É mandatório hoje que os CEOs tenham pessoas com esse mindset, que se reportam ou que estejam trabalhando diretamente com ele. Legal, gostei muito desse desenho que você colocou. E eu tenho uma crença muito parecida, ainda atuar como co-CEO. Eu vejo muito mais a IA nesse momento atual. De novo, estamos falando de 2024, né? Nesse momento, a IA ajudando a gente no H1, ali nas inovações incrementais de curto prazo, para eu aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade, do que no H3, que é transformacional, né? Do tipo, a IA ajudando a gente a gerar novos produtos e criando novos produtos e serviços, ajudando como um copiloto aí sempre, né? Porque você ter alguém para expandir sua consciência. Deixa eu dar um exemplo que eu fiz. Eu
particularmente fui estudando e tal, e eu precisava de... O que eu queria? Eu queria ouvir os diretos dos meus diretos. São 80 pessoas que reportam o meu time. Eu fui usar a AI para me ajudar a desenhar como eu ia abordar essas pessoas. Planejar essa ação. Legal. Eu construí praticamente sozinho isso em 3 horas, e eu não conseguiria fazer isso em 3 horas. 19 perguntas para as pessoas, como eu ia abordar essas pessoas, de que maneira ia fazer o deployment, como é que eu ia contactar todo mundo, e eu desenhei como parte do meu projeto. Legal. Do que eu estava aprendendo. Eu fui utilizar. Isso. E eu falei com 70, as pessoas demorariam 30 a 45 minutos para responder as 19 perguntas, e eu tinha uma lógica de pergunta relacionada a os seus objetivos pessoais, o foco no cliente, a nossa estratégia e o que a gente tinha que fazer para ser uma empresa, para perpetuar a nossa organização. Era dividido em 4 blocos. Eu usei AI para concluir as 19 perguntas. Imagina, quando eu conversava com cada uma das pessoas, eu tinha um sumário do que ela dizia. E por sumário, eu atacava primeiro os objetivos pessoais. Então eu começava uma reunião com alguém, do tipo uma pessoa no México, dizendo: estou muito feliz de ouvir que o cliente XPTO falou tal coisa boa do teu trabalho e tal. A lógica já personalizava e buscava a atenção do cara. AI me ajudou a fazer isso. Agora você imagina como eu iria conseguir falar com 80 pessoas, analisar a resposta de 80 pessoas. Vezes 80 pessoas. E depois, quanto tempo ia ser envolvido para isso? Mas o tempo que isso ia te tomar, talvez inviabilizasse, porque você tem outras coisas a fazer no teu dia a dia. Não é uma tarefa exclusiva sua. Né? Você conseguiria, mas... E olha que negócio interessante. A partir desse sumário, uma série de coisas aconteceram. Por exemplo, a criação de comunidades. O que a gente percebeu? Eu percebi que havia uma inteligência na empresa não explorada enorme. Por exemplo, tinham 5 data scientists, 4 pessoas especializadas em design thinking, 6 pessoas em indústria 4.0. Mas, quer dizer, peraí, agora essas pessoas, ao mesmo tempo, tinha pessoas que querem conhecer mais outras áreas. O que a gente começou a criar? Comunidades entre aquelas pessoas, que é o meu, eu acho que o meu grande sonho é como é que você é viral. Esse é o grande sonho que eu tenho. Meu sonho de consumo é como... Tenho 5 mil pessoas na empresa. Como ficar viral? Outra hora a gente conta a história do Jack Welch, que ele foi viral na década de 80 e 90. Mas, enfim, é uma coisa interessantíssima, que é o meu sonho de como é que a gente consegue fazer isso. E através dessa ferramenta, a gente começou a tocar outras pessoas, porque a gente criou uma lógica de comunidade que tem alguma coisa em comum. Não é assim... um town hall de um cara de 60 anos que vai estar lá falando, eu quero dizer, pô, que merda o Washington tá aqui. Eu estou com 25 anos, esse cara tá ali falando do resultado da empresa no trimestre e tal. O cara de 50 e poucos anos da minha idade fala: o Washington, foi maravilhoso aquele seu town hall. O cara de 25 anos, ele não quer nem saber, ele mal tá ouvindo o que eu estou dizendo. Então... Eu tinha 23 anos de idade, eu trabalhava eu era terceiro dentro de uma fábrica da GE, né? E quando me convidaram a primeira vez para eu participar da exposição do presidente, que ele ia apresentar para todo mundo, e falou: não, Léo, vamos lá participar também, você está sempre aqui com a gente. Eu troquei de roupa no dia, fui com roupa... Tirou o boné. Bonitinha, penteei cabelo, fiz barba, porque era um negócio... Pra mim foi assim, cara, eu vou ter a oportunidade de ver o presidente. Hoje é o que você falou. Eu falei: mano, o cara falar um monte de borracha aí, deixa eu ficar fazendo meu trampo aqui. Complicado, coisas mudaram um pouco. Gente, olha, infelizmente... A gente vai precisar terminar esse bate-papo. Concordo, a gente precisa refazer pra gente falar um pouco de GE. A gente tá na bancada com um cara que conheceu pessoalmente o Jack Welch. Não podia deixar de falar. Que pra mim é a minha maior referência em gestão, né? Eu achava ele brilhante, né? E cada vez que eu leio algo dele, eu saco alguma coisa nova. O cara realmente era muito acima da média. Mas, Washington, Vinícius, cara, eu queria agradecer muito vocês pelo tempo, por esse bate-papo incrível. É legal ter essa visão complementar, né? Do que a pandemia, do que os trabalhos, do que as experiências significaram para cada um, né? Então, de novo, muito obrigado pelo tempo de vocês, e com certeza a gente vai ter um outro bate-papo desse aqui, porque a gente ainda ficou com muita coisa assunto aí para conversar. Deixa um gostinho de parte 2. Obrigado, viu, Washington? Um prazer. Muito obrigado. Um papo muito, muito legal. Beleza, essa oportunidade de conversar com vocês. Tamo junto. Tamo junto. Galera, e já sabe, para você que ficou com a gente até o final, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque aí você vai ser comunicado das coisas, e toda vez que você interage, você contribui para o nosso objetivo, que é
compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Quem tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários, a gente faz chegar em quem precisar, devolve a resposta. Vamos fazer desse podcast algo bem interativo, beleza? Aprendi Conto um monte com você. hoje. De novo, né? De pra novo. variar, a gente, Washington, todo papo a gente aprende é demais. É eterno. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.